Olá, querido jovem, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da Escola Sabatina. Chegamos aí à lição de segunda-feira, que tem como título O Advento dos Adventistas. O interessante é que estamos falando sobre juízo, então não podemos deixar de falar sobre o juízo investigativo, o início aí. É interessante que muitos estudiosos do passado observavam com carinho Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Mas Guilherme Miller fez um estudo profundo sobre esse assunto. Eu vou deixar aqui a referência do estudo sobre Guilherme Miller e também vou deixar sobre o estudo sobre o santuário celestial, tá bom? Se eu não conseguir colocar os dois juntos, vou colocar na sequência para você clicar e assistir também do nosso canal. Mas quando Guilherme Miller estudou Daniel 8,14, baseando-se em Daniel 9, do versículo 25 a 27, ele chegou à conclusão que, começando pelo envio de Artaxerxes para o povo reconstruir Jerusalém em 457, quando você faz o cálculo, transformando 2.300 dias e noites, né, em anos, chega então a 1844. Ele usou o princípio dia-ano que você encontra em Números 14:34, Ezequiel 4:4 a 6. Então, ao aplicar esse princípio, chegou a 1844. Ele pregava sobre isso, fazia-se ali na frente das pessoas esse estudo, tinha o calendário, e aí então as pessoas se emocionavam porque era um ano muito próximo deles. Mas chegou 1844 e se cumpriu, na verdade, o texto de Apocalipse, que diz que na boca era doce como mel, mas no estômago era amargo como um fel. Jesus não voltou. Muitos se decepcionaram e abandonaram a fé, mas um grupo resolveu estudar mais profundo e descobriu que estava a certa data, mas errado o evento. Não era que Jesus agora estava voltando, mas Jesus estava passando do santo para o santíssimo e começou então o juízo investigativo, onde agora Jesus passava-se ali os nomes, eram analisados, pecados perdoados aqueles que pediram, outros condenados, e quando terminar esse período, aí sim, começam os últimos sinais, a porta da graça se fecha, vai ter a sacudidura, e então Jesus volta para buscar aqueles que morreram crendo nele e aqueles que estiver ainda em vida. Esse grupo que ficou para estudar foi o que veio a ser a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um grupo que se direcionou para estudar e entender os eventos bíblicos, e assim nós cremos que o juízo já começou. Olha só, Apocalipse capítulo 5 diz que quando Jesus senta no trono, começa-se o juízo porque é analisado os livros. Mas agora ele passa para o Santíssimo, que agora então começa a julgar pelos nomes. E aí então, queridos, quando terminar, começa a segunda fase que a gente vai estudar. E depois tem a terceira fase, que é o juízo final, tá certo? Juízo judicativo, que é o segundo, e o juízo final, que é a terceira etapa desse juízo. Então, para nós adventistas, Levítico 16, ele é importante porque mostra um santuário na terra que na verdade era uma cópia do que há no céu. Quem foi que deu base para isso também? Paulo em Hebreus. Também cremos que outros personagens bíblicos, como o próprio Pedro, como Moisés, Daniel e o próprio João também em Apocalipse, nos dá a entender sobre a importância de estudarmos sobre o santuário terrestre para compreender o santuário celestial. E em Hebreus diz que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Em vez de ter a terra ser o santuário que precisa ser purificado, a Bíblia está apontando para um santuário onde? No céu, que será purificado, para que assim Cristo venha e nos resgate e nos leve para Canaã celestial. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe a cada amigo que veio participar conosco no canal. Que a tua graça e poder esteja sobre eles, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus os abençoe, queridos. Tchau, tchau.